Nosso endereço: Rio 9 de Julho, 169 Iguape, SP, Brasil. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica. Vivemos em um mundo que estamos sujeitos a vários tipos de cadeias. Cadeias não se limitam apenas a um estado físico de não transitar. Mas existem outros tipos de cadeias. Traumas de infância, ou mesmo adquirido por situações adversas que causam verdadeiras cadeias na esfera da alma. A ira, o rancor, a vingança e a traição se transformam em grandes prisões emocionais. As enfermidades se tornam em cadeias que não permitem usufruir a vida. Casamentos que acorrentam pessoas em agrilhões. Acusações que levam pessoas à depressão e autocomiseração. Os produtos tecnológicos que privam pessoas da presença de Deus e do convívio familiar. Não podemos descartar outros tipos de prisões. Drogas, álcool, etc. Mas qual é a sua prisão? Só Jesus pode nos libertar de todas as prisões, sejam elas físicas ou espirituais. A palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Paz do Senhor, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Estamos aí em mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã, por participar deste culto online, onde nós estaremos meditando na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, em nome do Senhor Jesus. Que Deus esteja entrando na sua casa com todo tipo de provisão naquilo que você necessita, em nome do Senhor Jesus. Nesse momento nós vamos estar orando, pedindo a graça de Deus sobre este culto, não é? Para que Deus esteja falando conosco, que nunca seja a carne e o sangue, que nunca seja o ser humano, mas sempre Deus a falar conosco através de sua palavra. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, neste momento oramos, Senhor Pai, por mais este culto online. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada pessoa em sua casa, no nome do Senhor Jesus. Alcança o esposo, a esposa, os filhos, alcança aquele que está enfermo, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja alcançando as pessoas através de sua palavra, dando, Senhor, meu Pai, alento, dando, Senhor, conforto, levantando, restaurando para a glória de Deus. Abençoa os encarcerados, abençoa aqueles, Senhor, meu Pai, que estão em uma cama de hospital, que o Senhor esteja fortalecendo e dando vigor, levantando desse leito, Senhor. No nome do Senhor Jesus nós pedimos e já te agradecemos, pedindo ainda que a tua palavra venha falar conosco para a honra, glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. É engraçado que tem pessoas, né, e isso já aconteceu comigo, creio que com várias pessoas que andam no caminho do Senhor, que sempre questionam: Deus me abandonou, Deus me trouxe do mundo, Deus, Ele me salvou, mas agora parece que eu não sinto mais a presença de Deus, parece que Deus me abandonou, parece que Deus me deixou de lado. Isso, na verdade, é uma mentira do inimigo, porque Deus, Ele nunca nos abandona, porque a palavra do Senhor nos diz assim. O próprio Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, não é? Então nós vemos que Deus, Ele não abandona ninguém, não é? Claro que Deus, simbolicamente, né? Claro que nós não vivemos num deserto, mas simbolicamente, quando nós passamos por tribulações e lutas, né, que simboliza ali o deserto, uma provação, você está entendendo? Deus, Ele quer que nós venhamos a crescer e a poder ter experiências com Ele, através de milagres, através de várias coisas que vão ali acrescentar, né, sabedoria, vai acrescentar maturidade à nossa vida espiritual. Nós vemos, por exemplo, que Jesus, lá em Mateus capítulo de número 4, Ele passou pelo deserto também. Mas aquela provação que Jesus passou, nada mais foi do que mostrar para mim e para você como exemplo que nós também podemos vencer o deserto. E mesmo que o inimigo, ele fica na nossa cola, querendo muitas vezes nos derrotar, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós confiamos em Deus, nós podemos vencer o deserto e podemos ser vitoriosos. Por isso que Jesus passou naquele deserto, para ser um exemplo para todos nós, não é? Que nós, nas nossas limitações como seres humanos, porque ali Jesus estava em carne, nós podemos também vencer o deserto. Então, meu irmão e minha irmã, olha só que coisa maravilhosa, o exemplo que Jesus nos deu passando
ali pelo deserto e sendo vencedor em cima de Satanás, usando a palavra de Deus em jejum e oração, buscando a presença de Deus, e Jesus, ele foi vitorioso sobre Satanás. Então isso é um exemplo para mim e para você, né? É um exemplo para todos nós. Seria o caso de Êxodo também, quando Deus tirou o povo do Egito, não é? Ali nós vemos que eles ficaram livres para adorar e glorificar o nome do Senhor rumo à terra prometida. Mas observe que quando eles passaram pelo deserto, o Senhor fez grandes milagres, maná que caiu do céu, água que saiu da rocha, né? Vários milagres o Senhor fez. No entanto, nós vemos que esse povo, determinadas vezes, parece que eles não estavam na presença de Deus, achavam que eles poderiam agir do seu jeito e da sua forma, você está entendendo? E muitas vezes nós vemos que ali houve rebeliões, houve ali muitas vezes desatinos do povo com relação a Moisés, contra Deus, e nós observamos que essa não era a vontade de Deus, mas é para que o povo pudesse crer que Deus poderia levá-los em segurança na terra prometida, mesmo através de um deserto inóspito, né? Mesmo em meio a um lugar que não tinha nada ali para eles aproveitarem, porque Deus era o seu próprio provedor. Então nós vemos, meus irmãos, que Deus ele não abandona ninguém. Deus não abandonou aquele povo. Aquele povo ele poderia estar ali protegido, né? Como nós podemos ver na palavra de Deus, eles foram protegidos ali. De noite era uma coluna de fogo que muitas vezes esquentava aquele povo, porque o deserto ele era completamente frio, né? E espantava os animais, né? Que eram animais ferozes ali, que poderiam até mesmo machucar aquele povo, matar aquele povo. Deus também protegia o povo através da nuvem, não é? Onde havia no deserto um sol escaldante, e direcionava o povo aonde eles deveriam ir, que era rumo à terra prometida. Então conosco, né, simbolicamente, isso também acontece conosco. Deus está nos preparando, meu irmão e minha irmã, para ir para a terra prometida, que é para ir para o céu. Então observe que Deus não nos abandona. A todo momento Deus está abrindo uma porta aqui, outra porta ali, né? Está trazendo provisão, ainda que pareça que tudo, você está entendendo? Parece que tudo está caindo ao nosso redor. O Senhor está conosco. O Senhor é aquele que guarda a mim e a você, para que nós venhamos a ficar firmes na presença de Deus. Então esse negócio de falar que Deus abandonou, que Deus me deixou, que Deus parece que não olha para mim, parece que Deus ele sempre está olhando para mim e para você. Aqui em Romanos, capítulo de número 8, no versículo de número 31, a palavra do Senhor diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quem vai ser contra você? Quem vai ser contra mim? Se Deus ele é por nós. Agora observe no 32, diz assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas. Então, existe coisa que Deus vai dar para você, meu irmão. Existe coisa que Deus vai trazer provisão para você. Creia nisso. Tá entendendo? Porque Deus entregou o seu Filho amado, Jesus Cristo, por mim e por você. Olha que grande amor que Deus tem por mim e por você. Agora no 33 diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que está acusando você? Quem está apontando o dedo para você? Olha, aqui está escrito aqui, ó. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem vai tentar alguma acusação? Se você, meu irmão e minha irmã, você é inocente, se você não tem nada a dever, deixa as pessoas acharem o que quiserem de você. Porque está escrito, ó, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Você é escolhido do Senhor, meu irmão e minha irmã. Vocês são escolhidos do Senhor. E diz ainda a palavra, é Deus quem os justifica. Então é o Senhor que justifica. Porque o Senhor, ele é Senhor nosso. Através do sangue de Jesus Cristo, nós somos propriedades de Deus. Então, fique tranquilo. Deixa as pessoas falarem. Deixa as pessoas te acusarem. O negócio é que você é de Deus. Você tem uma marca do Senhor em seu coração, né? O Espírito Santo maravilhoso de Deus está com você. E aqui no 34 diz assim: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que privilégio, né, meu irmão? Que privilégio. Ninguém pode nos condenar, sabe? Porque foi Jesus que morreu por nós, né?
Ele pegou e ressuscitou e hoje ele intercede por nós. Sabia que Jesus intercede por nós até hoje, diante do Pai? Né? Sabia disso? Olha que coisa maravilhosa, é isso que está escrito na palavra do Senhor. E diz aqui no 35, quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai separar você do amor de Cristo? Quem vai me separar do amor de Cristo? Que coisa linda, né? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, nada vai nos separar do amor de Deus. Olha só, nada, nada vai separar você, nada vai me separar do amor de Deus. Veja bem, que coisa linda, né? Aleluia, que coisa linda, meu irmão e minha irmã. Aleluia. E no 36 diz assim, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Meu irmão, minha irmã, todos os dias nós vemos aí, né, que nós vamos sair, será que nós vamos voltar, né, vamos trabalhar? O que pode acontecer no dia, o que não pode acontecer, né? Todos os dias nós temos notícias ruins, né? E nós muitas vezes podemos assim maquinar, será que isso vai acontecer comigo? Será que, né, a segurança dos meus filhos, da esposa, né? A minha segurança, o que pode ocorrer comigo, né? Nós somos reputados assim, meus irmãos. É o que diz a palavra de Deus, e os apóstolos, eles passaram por isso, os discípulos do Senhor passaram por isso, mas o apóstolo Paulo está nos dando uma grande lição aqui, que nada nos separará do amor que está em Cristo Jesus. Oh, aleluia, né? E no 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Glória a Deus. Será que você pode dar um glória a Deus aí para Jesus, sabendo que ele morreu por nós e que ele é que cuida de nós e que não é a vontade dele se separar de nós? Então esse negócio, né, que muitas vezes o diabo coloca na sua cabeça, pessoas muitas vezes enviadas pelo inimigo, com palavras drúxulas, com palavras de negativismo, querendo te parar, querendo falar que você não vale nada, falando que você não vai dar fruto, que você é uma pessoa inútil. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Deus nos ama tanto, Deus ama tanto você. A própria palavra de Deus, como já é falado, né? Esse versículo deve estar no nosso coração, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou a mim e a você e ele ama até hoje, meu irmão. Ele ama até hoje. Então pare com esse negócio aí, sabe, de negativismo, porque o Senhor, ele ama você e você é importante para ele. Mas agora continuando, aqui em Isaías 49, versículo 15, né, diz assim a palavra do Senhor: porventura pode uma mulher se esquecer tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esse se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Então veja bem que Deus, ele não se esquece de ninguém, né? Mesmo que nós vemos que a tendência de uma mulher é justamente cuidar do seu filho, né? Ela já tem aquele âmbito de mãe, né? Que quer cuidar do seu filho, que quer estar perto do seu filho, não abandona seu filho, né? Tá chorando, ela vai lá ver o que aconteceu, tá doente, vai lá, leva no médico, você tá entendendo? Tem um cuidado todo especial com a criança. Assim Deus ele tem conosco, né? Deus ele tem esse cuidado maravilhoso conosco, basta tão somente nós abrirmos os nossos olhos da fé para ver isso, não é? Apesar que nos dias de hoje nós vemos que tem mãe que esquece do filho, né? Deixa o filho jogado, né, na rua ali, não sabe para onde vai ou de onde veio, sabe? Pode acontecer várias coisas, né? Que nós vemos que é um absurdo nos dias de hoje. As mães, eu digo, tem mães, né, que realmente isso acontece, mas só que Deus não, porque a própria palavra diz assim: ainda que ela se esqueça, eu, Senhor, não vou me esquecer de você. Que coisa linda, né, meu irmão e minha irmã? Deus ele nunca se esquece de nós. Então tire isso da sua cabeça, tá certo? Tire isso do seu coração, porque Deus nunca se esquece de nós. Mas existe uma coisa que pode nos separar do amor de Deus, que pode nos separar de Deus. Mas que coisa é essa? Está em Isaías 59, no versículo de número 2, diz assim:
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Então, claro que existe o pecado, é algo que nos separa do amor de Deus, que nos separa de Cristo Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, deixe de pecar, deixe de fazer aquilo que é errado diante do Senhor. Então nós vemos que o pecado, ele pode nos separar do amor de Deus. Mas não fique pensando que Deus, ele me perdoa, que não sei o quê. Se você não dobrar o seu joelho e confessar o seu pecado diante de Deus, e se você cometer um pecado contra alguma pessoa e não pedir perdão, Deus também não vai te perdoar, meu irmão. É uma sinceridade que nós temos que ter aqui, não é? Que Deus só perdoa quando nós dobramos o joelho, pedimos perdão, nos arrependemos do nosso pecado e vamos ali, se nós ofendemos alguma pessoa, nós também temos que acertar com aquela pessoa, para que Deus ele possa estar conosco. Não adianta dizer que Deus está comigo se eu sou obrigado com todo mundo, né? Não quero ver ninguém, se eu muitas vezes quero fazer as coisas da minha forma, do meu jeito, achando que eu sou grandão, que eu sou o rei da cocada preta. Não adianta nada, meu irmão, não adianta nada, minha irmã. Você tá entendendo? Ficar muitas vezes brigado com as pessoas, ficar brigado com o familiar, ficar brigado com todo mundo. Não, Deus ele não conjumina com o pecado. Deus ele não está conosco se nós estivermos em pecado. Eu sei que para nós muitas vezes passar por cima do nosso orgulho é complicado, né? Não é que é complicado, né? Não vou pedir perdão, aquele orgulho prepotente, arrogância, né? Mas nós devemos nos quebrar, irmãos. Temos que nos quebrar, temos que chegar diante de Deus, falar, Senhor, me perdoa. Então, como nós vimos, Deus ele não tem prazer em se separar de nós, de forma nenhuma. Seja nas lutas, nas situações que for, Deus está sempre conosco. Mas, se nós pecarmos, Deus ele se separa de nós, mas não é Deus que se separa de nós. Somos nós que nos separamos de Deus. Você está entendendo? Mas o Senhor está disposto a perdoar, não é? E você também, meu irmão, tem que perdoar. Se você fez alguma coisa para alguém, se você ofendeu alguém, peça perdão e principalmente se ajoelhe, clame ao Senhor o perdão dele e vai te perdoar, não é? E ele vai continuar com você, tendo comunhão com você. E não deixe se afligir pelas lutas, pelas situações, pelas adversidades. Saiba que em todo momento o Senhor nunca nos abandona como nós vimos, não é? Então nesse momento curve a sua cabeça e vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante eu peço que o Senhor esteja abençoando meu irmão e minha irmã, perdoando os seus pecados e transgressão. Clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja enchendo esse coração de vida e de alegria, para a honra e glória do Teu nome. Te louvo e agradeço, Pai, tira toda a amargura, toda a tristeza, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Então que Deus abençoe e fique com Deus. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.